Olá pessoal do Me Salva, vamos então aqui para a nossa segunda aula de matemática financeira, falando um pouquinho de proporcionalidade. Então olha só, digamos que eu tenho esses dois números aqui, 6 e 3, e eu quero estabelecer uma proporção entre eles. O que eu posso te dizer de cara? Eu posso te dizer que o 6 é o dobro do 3, e que o 3 é o quê? É a metade do 6. Então, olha só, se eu quiser estabelecer essa mesma proporção entre esses dois números, entre outros números, como é que ficaria? Bom, eu posso te dizer que o quê? O 3 é o dobro, o 6 é a metade do 6, certo? O 3 é a metade do 6. Assim como o 10 também é a metade de 20, certo? Então, dessa forma aqui, a gente pode estabelecer uma mesma proporção entre os números, ou seja, o teu numerador é a metade do teu denominador, o teu numerador é a metade do teu denominador. E tu pode estabelecer essa proporção para qualquer número que te bater na cabeça. Então repara, se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, 80, para mim estabelecer essa mesma proporção, o que eu tenho que fazer? Bom, o 80 tem que ser a metade desse cara aqui, certo? Então, quem que é o número que é o dobro do 80? O dobro do 80 seria o 160. Em outras palavras, nós sempre temos o quê? Uma mesma proporção sendo respeitada entre esses números. O que a gente tem que observar aqui? Tanto o 3 dividido pelo 6, o 10 dividido pelo 20, o 80 dividido pelo 160, todos eles respeitam a proporção em que o numerador está para 1, assim como o denominador está para 2. Em outras palavras, o teu denominador é sempre o dobro do teu numerador. E isso daqui, gente, recebe um nomezinho bastante especial e bastante intuitivo também. Essa coisinha que a gente acabou de encontrar aqui, nós vamos chamar de quê? Nós vamos chamar de constante de proporcionalidade. Vamos ver como é que escreve isso. Proporcionalidade. Que palavra enorme, né? Proporcionalidade. Por quê? Essa constante aqui, ela é respeitada por todos esses números que estão dentro dessa proporção, certo? Por que eu estou falando disso, né? Porque eu tenho um forte indício de que as pessoas não entendem porcentagem lá na frente porque elas não entendem de proporção. Então a gente vai fazer uns exercícios rápidos aqui de proporção para garantir que nas aulas sequentes de porcentagem a gente vai mandar super bem. Então olha só, os números 35, 14 e x são proporcionais aos números y, 16 e 24, nessa ordem. Determine quanto que vale x e quanto que vale y. Vamos ver então. 35 está para o y, 14 está para o 16, x está para 24. Então vamos parar para pensar um pouquinho. Se a gente tem que obedecer essa proporção aqui, para a mesma proporção entre os dois números, porque eles são proporcionais, então o coeficiente, dessas duas coisas tem que ser sempre respeitado. Ou seja, o 35 está para quem? O 35 está para o y. Assim como o quê? Assim como o teu 14 está para quem? Está para o 16. E assim como o teu x está para o 24. Em outras palavras, gente, o que a gente acabou de encontrar aqui é uma equaçãozinha aqui bastante simples para que a gente possa encontrar tanto o x quanto o y, para que a gente possa dizer que essa sequenciazinha 35, 14x e y, 16 e 24 seja proporcional. Então olha só, como é que a gente calcula isso? A gente começa calculando essa primeira parte aqui. Essa primeira parte, como é que a gente vai fazer? É bastante simples, né, gente? Esse tipo de conta é uma coisa que a gente está acostumado a fazer, né? Então, olha só, a gente simplesmente multiplica essas coisas invertido. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai chegar em o y que multiplica o 14, que a gente vai chegar em 14y, que vai ser igual ao 16 vezes quem? 16 vezes o teu 35. E agora, basicamente, o que a gente tem que fazer é simplificar esse cara aí. Olha, cara, a gente para pensar, poxa, isso vai ser difícil, né? Não é tanto, vamos parar para pensar. 14 é 2 vezes 7.
35 é 5 vezes 7. Eu posso cortar esses dois caras aqui. Simplificando por 7 aqui, simplificando por 7 aqui, 14 por 7 dá 2. 35 por 7 dá 5. E esse 2 aqui eu ainda posso cortar com 16, sobra 8. Quem que vai restar lá no final então? Vai ficar y igual a aqui desse lado, sumiu todo mundo. Y igual a 8 vezes 5. E 8 vezes 5 nos resulta em 40. Beleza, o nosso y vale 40. Na segunda etapa, então, para a gente resolver isso, a gente vai resolver essa outra parte aqui, certo? Como é que vai ficar? Nós vamos ficar com o 16 que multiplica o x, 16 que multiplica o x, que tem que ser igual ao 14 que multiplica o 24. Lembrando, mais uma vez, que a gente multiplica essas coisas cruzado. O que a gente tem que fazer, então? Bom, para a gente simplificar isso aqui de um jeito bem rápido, como é que vai ficar? 24 é 3 vezes 8. Então a gente corta o 24 com o 16, simplifica 16 por 8 dá 2. 24 por 8 dá quanto? Dá 3. Esse 2 aqui eu vou cortar com 14 e sobrou 7. Portanto, o meu x vale quanto? 3 vezes o 7, que dá 21. E aqui está o teu resultado de x. Então, gente, quem que é essas sequências aí? A minha primeira sequência é o número 35, 14 e 40. A minha segunda sequência é quem? É o número y16, 24. Ou, desculpa, eu coloquei o valor de y no x, né? Aqui é o x. O x vale 21. E o y vale quanto? O y vale 40, certo? O y vale 40. Ok, gente? Beleza. Vamos só fazer mais um exercíciozinho aqui bem rápido, né? Um exercíciozinho bem rápido para que a gente possa garantir que vocês sabem tudo de proporção. Esse exercício aqui pede então para a gente verificar se os números dessas duas sequências são proporcionais ou não. O que a gente vai fazer? Vamos lá, 15, 20 e 35, 12, 16 e 21. 15 está para 12, assim como 20 está para 16, assim como 35 está para quanto? 35 está para 21. Bom, o que a gente tem que fazer para resolver esse cara aí? Bom, primeira coisa, né? A gente percebe que no nosso numerador é crescente, 15, 20, 35. No nosso denominador também, 12, 16 e 21. Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui para dar uma, enfim, rapidamente, né, não perder muito tempo, vai ser simplesmente tirar quanto que é a simplificação desses caras, para ver qual é a nossa constante de proporcionalidade em cada um deles. 15 por 12, a gente pode simplificar isso aqui por 3, certo? Simplificando por 3, 15 por 3 vai dar quanto? 15 por 3 dá 5. 12 por 3 dá quanto? Dá 4. Então nós temos 5 quartos. Simplificando esses caras aqui, vai dar para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 4 também, né? Simplifica por 4, 20 por 4 dá quanto? 20 por 4 dá 5. 16 por 4 dá quanto? 16 por 4 dá o próprio 4. Aqui a gente já encontrou que esses dois caras estão bem, certo? Ok, tá ótimo. A proporção é a mesma, beleza. Agora vamos dar uma olhada nesse outro aqui. 35 e 21. A gente pode simplificar esses caras por 7, certo? A gente pode simplificar por 7. 35 por 7 dá 5. Ó, estamos quase lá. Mas 21 dividido por 7 nos dá 3. E isso aqui mostra que o quê? Que esse número aqui não está em proporção, ou seja, ele não é igual aos outros. Isso significa que esses números aí não são proporcionais. Proporcionais são só esses dois primeiros, porque deram a mesma constante de proporcionalidade. Mas esse terceiro aqui não deu. Certo então, gente? Então, olha só. Falando de proporção rapidamente, eu gostaria que vocês refizessem esses exercícios aqui para entender bem como é que a gente calcula essas proporcionalidades, e isso daqui, aos poucos, conforme a gente vai fazendo exercícios, passa a fazer parte do nosso raciocínio lógico, tá? Isso está muito ligado à parte de raciocínio lógico. Certo, gente? Então, muito obrigado e assistam a aula em sequência.